Boa noite, bem-vindos mais uma terça-feira às 20 horas, mais uma live. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é a cirurgia bariátrica, né? Qual a importância dessa cirurgia, o que ela pode acrescentar na vida de cada um de nós. Hoje com participação da nossa cirurgiã bariátrica, a doutora Paula, com o Paulo, gastroenterologista, e a Paola. Então, bem-vindos aí. E vamos entrando. Boa noite todo mundo, galera entrando aí. Jamila, Marina, minha mãe. E aí, mãe, boa noite. A Denise, nossa gerente. E aí, Paula? E Boa aí? noite. Boa noite. Bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Obrigada. Direitinho, muito bom. Show. Aqui adicionando a galera. Deixa eu só botar aqui a Paola. Aí. Boa E aí, noite. Paola, boa Oi, noite. oi. Tudo bom? Tudo Tudo jóia? jóia? Bem-vinda. Pontualidade aqui é britânica, hein? Caramba! Mais um 8 minutinho me horas, pô. atrasava. Isso aí. Deixa eu ver aqui só. Cadê? O Paulo que não entrou ainda. Cadê ele? Hoje vai ser aquela Paulo, confusão, né? Paulo, Paula, Paola, Paulo, Paula, Paola e todo mundo Oliveira, né? Todo mundo tem Oliveira, só todo eu que tô mundo. sobrando Ai, aqui. ai. Coincidência é essa, hein? Muita. Deixa eu ver aqui o Paulo. Aqui. Agora vai o Paulo também. Aí, agora Agora sim. E Paulo, aí? Paula e Paola. Jesus amado. Confusão. Hoje é Então, trava-língua. hoje é trava-língua. Então, agradecer aí a presença da Paula, da Paola. O Paulo não precisa agradecer porque é nosso. Aqui a gente está aqui Eu que toda agradeço. terça-feira. Então, eu resolvi esse tema, né, porque a gente vem falando, né, a gente falou sobre estetose anteriormente. Semana passada eu falei sobre o balão e como o objetivo nosso, né, não é defender nenhum método, porque é muito comum isso, né? Você acaba fazendo ou defendendo aquele método que é o que você faz. Mas no tratamento de uma doença tão complexa como a obesidade, a gente precisa de ferramentas, precisa de outras modalidades. E a cirurgia bariátrica, ela mudou a história da obesidade. Isso aí não tem nem o que questionar, né? É um procedimento, quando bem indicado, bem acompanhado, ele muda a vida das pessoas, né? Então, a minha mãe está aqui, minha mãe é médica lá em Teresópolis, a gente fez até uma live juntos no Dia da Mulher, e a minha mãe foi submetida a uma cirurgia bariátrica tem 12 anos, né, mãe? Acho que é isso. E isso impediu que minha mãe evoluísse com uma retinopatia diabética, e 12 anos depois do grau que ela estava com a retinopatia dela, provavelmente a mãe não estaria enxergando hoje, né? E a realidade hoje é que minha mãe está com 67 anos no consultório, trabalhando. Quando ela enche o saco de Teresópolis, ela entra no carro e vem ver os netos em Volta Redonda, dirigindo. Então Podia isso... trabalhar aqui, né? Ela podia trabalhar aqui e ela fica falando para trabalhar lá, né? E É. e pega avião e vai para os Estados Unidos ver meu irmão, ela e meu pai. Então, assim, a cirurgia bariátrica muda a vida das pessoas, né? A gente ganha mais vida e mais tempo de vida. Aí, às vezes, aí de quem tem o bisturi na mão aí. Conta aí pra gente, Paulo, como é que isso nasceu em você? Como é que você percebe isso, a cirurgia bariátrica na vida de todo mundo aí? Conta aí pra nós. Bom, em mim nasceu
eu tenho no sangue, né? Eu sou filha de cirurgião bariátrico e não tenho nem Não- para onde fugir. Filha e irmã, porque a minha irmã Irmã. também é. Nós três somos uma equipe, né? A gente opera junto, assim, onde um vai, a outra dupla vai atrás. Então, é uma cirurgia que requer 2 auxiliares, então vai ser sempre 3 pessoas em campo. Aí surgiu a bariátrica para mim, né? Sim. Mas no mundo aí surgiu já tem pelo menos uns 50 anos aí que a cirurgia bariátrica apareceu. E desde então vem mudando as técnicas, né? Hoje em dia as técnicas que a gente mais utiliza hoje não são as que foram lá de 50 anos atrás, né? Elas foram Uhum. aprimorando, foram aí mais de 60 técnicas ao longo desses 50 anos aí, até chegar às duas principais, que é a que a gente mais faz hoje, né? Que é o sleeve, ou também chamado de gastrectomia vertical, e o bypass gástrico, que são as duas maiores técnicas, né? E eu queria agradecer estar aqui, né, fazer parte da GastroMais, falar sobre obesidade, que é um assunto que eu gosto muito, que eu vivencio na minha casa o dia inteiro, né? Que é só o assunto que a gente fala, basicamente. E eu acho importante mesmo para esclarecer para todo mundo que é uma doença crônica, que é uma doença grave, que é uma doença multifatorial, tirar esse mito que as pessoas acham que a doença, que a obesidade é a pessoa comeu demais e fez exercício de menos. Isso não é verdade, né? É uma doença que envolve inúmeros fatores e a cirurgia bariátrica atualmente é considerado o melhor tratamento para obesidade grave. Então, assim, tem muita gente também que acha que a cirurgia é o último estágio do tratamento de uma obesidade grave, e não é verdade. Ela é o primeiro, ela é o melhor. Então, assim, em conjunto com todas as outras técnicas, não excluindo, óbvio, todas as outras especialidades, mas na obesidade grave, aquele paciente, né, com IMC alto, cheio de comorbidade, é a melhor solução aí e seguro, né? Então, eu acho Sim. que a gente tem Eu acho que... até interessante, Paulo. Eu vivenciando mais esse mundo da cirurgia bariátrica, né, eu não sou cirurgião, sou endoscopista, mas é um meio que a gente começa a entender melhor tratamento de obesidade, porque é uma doença que eu vivo, é o que eu gosto de tratar. Uhum. Como o paciente ele tem que ser preparado para a cirurgia, né? O Sim. paciente não chega, né? Quando a gente observa, eu fiz muito pós-operatório em terapia intensiva de pacientes de cirurgia cardíaca, de neurocirurgia, de cirurgia de tórax. Cara, o paciente da cirurgia bariátrica, o paciente vai mais bem avaliado. Ele passa por avaliação de todo mundo, ele faz fisioterapia respiratória. Então, assim, isso que você falou da segurança, por quê? Você está tirando o paciente de uma doença, o paciente que, na maioria das vezes, ele se acha saudável, porque ele está andando, Sim. ele está conversando, ele está falando. E ele não considera a obesidade uma doença, né? Sim. Então, assim, todo esse preparo, e hoje das cirurgias todas que eu vejo, o paciente vai mais bem preparado, mais bem avaliado, mais bem acompanhado, sem dúvida nenhuma, o paciente que vai para a cirurgia bariátrica, né? Sim, sim, isso aí é real, assim, a quantidade de exame que tem que fazer pré-operatório, a investigação de todas as doenças, tudo que o paciente tem, é muita coisa, é uma tonelada mesmo, assim. Então, e o paciente bariátrico, ele precisa de muitos profissionais, então, assim, não adianta só ir operar e ir embora, né? Ele precisa de toda uma equipe, de muita gente envolvida aí nessa mudança de vida que ele vai ter. E aí eu queria fazer uma pergunta para a nossa Paola. Vamos ver, Paulo, Paola, vou ficar meio confusa. Paola, se o paciente só diminuir a quantidade de comida que ele ingere, diminuir o volume, isso aí já é o suficiente para perder peso? Como é que é? Paula, antes de responder a tua pergunta, eu só queria fazer um questionamento, porque tá travando bastante aqui para mim, tá picotando. Para você está normal? Tá. Tá tranquilo. Eu não sei se é a minha internet. Bom, vou ver se eu consigo estabilizar aqui.
Bom, na verdade, o que a gente sabe, né? Por se tratar de uma doença crônica, né, Paula, como você mesmo falou, não é tão simples assim o tratamento. Não é só fechar a boca, fazer atividade física. Se fosse assim, estaria tudo certo, todo mundo já tinha resolvido essa questão, né? O fato é que as pessoas obesas, elas passam por sucessivas dietas. Então, faz tudo quanto é procedimento, né? Tudo quanto é dieta para perder peso. E o que a gente sabe é que existe um mecanismo natural, fisiológico no nosso corpo, que é uma termogênese adaptativa. Então, essas sucessivas dietas vão diminuir cada vez mais o metabolismo e dificultar cada vez mais a perda de peso. Por isso que a gente considera até a cirurgia como um padrão ouro. Desculpa. Um padrão ouro, por quê? A gente sabe que a diminuição da capacidade gástrica e a aceleração do alimento passando pelo trânsito intestinal vai favorecer uma série de hormônios que são produzidos no intestino que vão potencializar essa perda de peso. Então, acaba que a cirurgia, ela é como se estivesse dando um reset no metabolismo daquele indivíduo que já sofre de obesidade, passou por sucessivas dietas, né? Você tem uma resposta mais imediata, mais assertiva, porque essas substâncias que são produzidas no intestino vão auxiliar no emagrecimento do paciente. E o que se sabe é que nos primeiros 6 meses, né, essa produção desses hormônios, né, que a gente chama dessas incretinas que são produzidas quando existe um contato mais direto, mais rápido, né, dos alimentos no intestino, vão auxiliar no metabolismo do paciente. Acaba que fica um pouco mais fácil nesses 6 primeiros meses, mas também se a pessoa não mudar o hábito dela, não mudar a qualidade das escolhas, não levar a sério o tratamento, com o tempo também esse mecanismo fisiológico natural do nosso corpo, ele vai voltar a restabelecer o metabolismo. Então é muito importante as pessoas pensarem o seguinte, é um tratamento muito importante, muito legal de se fazer, né? Você tem um resultado efetivo, só que não é só isso. Você precisa entender que é uma mudança no seu estilo de vida para o tratamento dar certo, né? Então, sempre assim, é o paciente fazendo a parte dele, a equipe fazendo a parte dele, para o resultado ser bem satisfatório para todo mundo, né? Porque a gente também fica contente, né? Quando vê uma pessoa falando para a gente, poxa, eu consigo brincar com meu filho, eu consigo respirar melhor, eu consigo subir uma escada sem dificuldade, né? Que são pequenas coisas que alteram mesmo a qualidade de vida das pessoas que têm um excesso de peso. E essa é uma doença muito crônica, difícil de tratar. Realmente as pessoas precisam entender que não é só fazer dieta e fechar a boca. Então a cirurgia ela veio como uma forma bem assim efetiva de você conseguir emagrecer com mais tranquilidade. E aí, doutor Paulo, por que assim, eu questiono, né? Por que é tão importante você perder peso, né? Essas doenças que são associadas também à obesidade, elas interferem também na qualidade de vida dessas pessoas, né? Por que é tão importante perder peso para tratar essas doenças associadas? Então, primeiramente, parabenizar todo mundo aí nessa live, né? É uma iniciativa muito legal. A gente sempre faz nessa ideia, mas mostrando que o paciente bariátrico, ele tem que ter esse acompanhamento, né? Aqui a gente podia, se tivesse um quinto elemento, sexto elemento, botar um endocrinologista, um professor de educação física, seria perfeito, mas o Instagram ainda não permite isso, um dia vai permitir. E aí essa troca é fundamental para o paciente bariátrico, porque a gente vê que na maioria das vezes, infelizmente, o paciente bariátrico ele faz a cirurgia e às vezes ele acaba que a gente não sabe o motivo assim, real, o paciente perde o acompanhamento com gastro, perde o acompanhamento às vezes com o cirurgião e com o nutricionista. E a nossa ideia lá na GastroMais é a gente manter nossa equipe sempre atuante para poder o paciente se sentir atendido em todas as necessidades que ele precisar. Né, Paola, em relação à importância de perder peso para o controle dessas doenças metabólicas, vamos dizer assim, né, hipertensão, diabetes, a gente já abordou em outra live, no caso da esteatose, né, até falando sobre o balão, o emagrecimento que o balão intragástrico promove e a importância disso que já foi provado em diminuir a esteatose, né, diminuir a gordura no fígado. Né, a gente sabe que a cirurgia bariátrica, quando foi proposta,
você tinha o interesse de perder peso, mas foram vendo posteriormente em estudos que essa perda de peso era acompanhada de melhora em índices metabólicos, vamos dizer assim, do paciente. O paciente foi visto, né, que o paciente diabético tinha redução da glicemia, um controle da glicemia melhor, por vezes até não precisando mais utilizar medicamento. A perda de peso, isso já é provado, não só com a cirurgia bariátrica, mas é importante no controle da pressão. Então, pacientes que têm pressão alta, somente de perder peso, a pressão já tende a baixar. Né? No controle de dislipidemia, né, do colesterol alterado, do triglicerídeo, tudo isso já foi provado. Né? Então, a importância dessa perda de peso, e aí quando eu falo perda de peso, tanto pela dieta, tanto quanto o balão intragástrico, no caso, a gente abordando a cirurgia metabólica e a bariátrica aqui na live, já foi mostrado que isso tem um benefício. Né? E a gente vê isso na prática diária. Né? Não sou endocrinologista, mas os pacientes que continuam acompanhando após a cirurgia com gastro, que é a minha especialidade junto com a endoscopia, eles mostram sinais de melhora nesses índices endocrinológicos. Né? Então, eu acho que é fundamental essa abordagem, porque a cirurgia, ela corrige algumas alterações que o paciente tem, por vezes genética, por vezes associada a hábitos alimentares ou sedentarismo. E na nossa ideia de melhorar a qualidade de vida da pessoa, não só a perda de peso, a visão estética, que foi por muitas vezes a cirurgia foi tido como um preconceito com a cirurgia bariátrica, porque não, está preocupado só com a estética. Não, hoje já foi visto que a cirurgia não tem só um efeito na parte estética. Né? Então é uma coisa muito importante se abordar. E aí nesse conceito de cirurgia bariátrica, de cirurgia metabólica, existe diferença, Paula? Agora é Paula, né? Em relação a gente falar cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica? Tem diferença, vamos lá. Tem diferença na indicação, né? A cirurgia bariátrica tem aquela indicação que vocês até já falaram aqui em outras lives, que a gente faz o cálculo do IMC do paciente, né? Que é uma conta simples que divide o peso sobre a altura do paciente ao quadrado, e a gente vai avaliar o número que vai dar esse IMC. Para fazer uma cirurgia bariátrica, o paciente tem que ter um IMC acima de 40 ou acima de 35, com algumas comorbidades, sejam elas hipertensão, diabetes, apneia do sono, osteoartrose, inúmeras comorbidades, né? Isso são as indicações para a cirurgia bariátrica. Já a cirurgia metabólica, a indicação é o paciente que tem diabetes do tipo 2, que está aí pelo menos 2 anos com falha no tratamento clínico, né? E ele tem que ter, além dessa indicação, tem que ter menos de 10 anos de diabetes tipo 2. Então, assim, é uma cirurgia com indicações diferentes. A técnica cirúrgica em si, a gente pode dizer que é a mesma. Dá para modificar uma coisa ou outra, assim, dentro da cirurgia do bypass, que é a mais utilizada para metabólica, dá para modificar a alça intestinal, mas a técnica em si é a mesma. E aí agora eu vou perguntar para o Rodolfo, vou passar a bola para o Rodolfo, que esses pacientes que não têm indicação de cirurgia bariátrica, que não estão dentro dessa escala aí, o que a endoscopia pode ajudar? Então, cara, a endoscopia eu adoro, né? É assim, a endoscopia bariátrica, ela tem um gás recente, né? Porque o Brasil é pioneiro aí em algumas técnicas, né? A gente tem... Porque a obesidade, ela é uma doença progressiva, né? Então, se a gente não trata, o paciente ele vai subindo na escala, né? Uhum. Eu até conversei muito isso com alguns pacientes durante esse período agora da pandemia, porque alguns pacientes não chegaram a perder o peso previsto, por tudo que aconteceu, o isolamento, enfim. Mas quando você pega o histórico do paciente 2, 3 anos atrás, o fato dele não ter ganhado peso já foi uma vitória, né? Porque o paciente com obesidade ele vai ganhando peso, a doença progride. Então, antes da cirurgia,
para o paciente que tem indicação, esse paciente está com sobrepeso, principalmente, obesidade grau 1, cara, a gente tem balão, a gente tem gastroplastia endoscópica, né, que é você reduzir o tamanho do estômago pela endoscopia. Foi aprovado essa semana agora um tratamento que chama Fractil, que é para o diabético, né, em que a gente promove uma ablação, né, da parte da mucosa, da parte superficial da segunda, terceira porção do duodeno, e com isso a gente restabelece essas células da superfície do duodeno, e isso melhora o diabetes, isso independente do IMC, né, que é a questão da busca da cirurgia metabólica, do tratamento metabólico. E a gente tem, né, a endoscopia, ela consegue oferecer tratamentos para o paciente no pós, o paciente que teve reganho, né, a gente teve agora, foi fim de semana sem ser, acho que foi o fim de semana passado, a reunião de consenso para a definição do argônio no tratamento, na redução da anastomose no bypass, que é uma coisa que a gente achava que não tinha tanta importância. A gente tem estudos brasileiros de duplo cego, cruzado, randomizado, tudo bonitinho, mostrando que sim, não é só o acompanhamento, mas algumas vezes o paciente precisa de uma outra intervenção, né? E tem paciente que tem que reoperar, o paciente às vezes precisa retornar, porque obesidade não é aquela perda de peso linear, o paciente perde, volta, retorna, vem. Por isso que envolver a equipe é importante, né? Com certeza. E quando a gente fala nisso, Paulo falou, cara, se a gente for botar todo mundo na live aqui, que o paciente precisa estar amarrado, cara, Nossa, muita gente. É nutrólogo, é endocrinologista, é professor de educação física, às vezes é hematologista, né? Então a gente, psicólogo, minha mãe até citou aqui, porque é fundamental entender que essa doença multifatorial, ela vai precisar de mais gente para ajudar. E culpar o paciente não é só o necessário. Isso já provou que não funciona, né? Então, a cirurgia ela existe. A endoscopia ela tem o limite dela, né? Porque você pegar um paciente com IMC acima de 40, por mais que o balão ajude, na maior parte das vezes ele não vai ser suficiente para resolver o problema de forma mais duradoura. Mas um paciente com IMC de 60, que o risco cirúrgico dele é alto, isso que eu ia falar. A endoscopia, o balão, ele ajuda, né? Sim. A gente tem até o Ricardo Zorron, ele foi chefe da cadeira de cirurgia lá em Teresópolis, né, porque eu era acadêmico. O Zorron está hoje na Alemanha. Cara, e saiu um trabalho dele agora, recente. Ele vem fazendo gastroplastia endoscópica naqueles abdômenes que o cirurgião não consegue entrar. Várias cirurgias, enfim. Por isso que esse casamento, né, entre a cirurgia e a endoscopia é necessário visando o bem do paciente, né? Eu falo isso, né, quando eu avalio o balão. Cara, eu queria indicar balão para todo mundo, que foi o que mudou minha vida, é o que eu sei fazer. Mas tem esse paciente que é para o balão, tem o paciente para cirurgia. Às vezes isso se cruza, o paciente ele faz balão para operar. Sim. E é importante, né, que aí vem o peso da cirurgia bariátrica como resultado, né? O balão e a gastroplastia endoscópica, o balão não tem tempo e não tem restrição, e a gastroplastia endoscópica não tem restrição a ponto de causar alterações de absorção, alterações de vitamina, enfim. Que é o que eu pergunto para a Paola, como é que a gente monitoriza isso, esse paciente do pós-operatório, até quanto tempo? Faz 2 anos só de acompanhamento, vitamina, depois dá um tchau para nutricionista, para todo mundo? Conta aí para nós. Não, na verdade o tratamento é para sempre, né? O paciente não pode abandonar a equipe. O que a pessoa precisa entender, eu costumo dizer isso para quem vai operar. Você vai passar por uma desnutrição programada. O fato da tua capacidade gástrica reduzir consideravelmente, né? O estômago vai ficar em torno de 50 ml para o bypass, né? E mais ou menos em torno de 100 ml para o sleeve, vai te dar uma vantagem de você não fazer uma grande ingesta como você faria antes. Em contrapartida, suas necessidades nutricionais vão estar reduzidas.
Então, você vai precisar sim de um polivitamínico, vai precisar sim fazer exame laboratorial para observar se você não está gostando da hipovitaminose. Dificilmente, até no sexto mês, a gente consegue evoluir uma dieta para mais de 1.000 calorias. E a gente sabe na literatura que toda dieta abaixo de 1.000 calorias precisa sim de uma suplementação de vitaminas e minerais. E sem contar que esse emagrecimento muito rápido, né, porque você vai perder em torno aí de 30% a 40% do seu peso, vai fazer com que você perca também muita massa muscular. E a massa muscular, por ser um tecido muito ativo no nosso corpo, é o que faz a gente gastar energia, é o que a gente vai garantir se a longo prazo a cirurgia vai dar certo ou não. Por isso que a gente fica batendo tanto na tecla, né? Precisa voltar para a equipe, precisa procurar um nutricionista para ver como é que está a sua alimentação, precisa procurar o teu médico, o teu cirurgião, o teu clínico para ver como é que estão os seus exames, endócrino, porque não dá para a pessoa achar que ela fez a cirurgia e não vai precisar mais de acompanhamento nunca mais. Muito pelo contrário, aí que começa mesmo o tratamento depois que a pessoa faz, né? E ela ter O que a consciência gente disso. vê, hein, Paola, desculpe interromper, mas o que a gente vê assim é que o paciente no pós-operatório, ele fica com muito medo, com receio de comer qualquer coisa. Então, para ele mudar a dieta de líquida para uma coisa um pouquinho mais consistente, ele, meu Deus, vou falar com o médico, com a nutricionista. Mas aí depois que ele já está com a alimentação, vamos dizer assim, normal, comida do dia a dia, ele esquece Perde o uma medo. equipe, né? Aí ele perde o Sim, medo e porque vai aí ficando ele só vai habilidoso, voltar a né? procurar ele só vai voltar a procurar a equipe quando, porventura, começa a ganhar peso ou dá aquela estabilizada na perda de peso, ele, pô, vou procurar a equipe. Então, assim, a nossa ideia nesse grupo, na nossa clínica, é manter o paciente ali. Uma coisa que eu sempre falo com os pacientes que, porventura, fizeram a cirurgia bariátrica ou balão, é que a nossa função na clínica não é, vou usar uma palavra aqui mais feia, não é dar esporro, brigar, não. A gente quer ajudar. Né? Então, às vezes, o paciente fica com medo de voltar no médico, no nutricionista. Ah, não, vou voltar, não fiz nada do que ele falou para eu fazer. E não é essa a ideia, né? A gente quer trazer para perto para poder ajudar. Né? Porque senão, como o Rodolfo disse, é uma doença progressiva, as coisas vão piorando, aí você começa a ter as alterações metabólicas decorrentes da doença, e aí fica mais difícil. Então, a nossa ideia é sempre ajudar. Nunca vá ao médico, não só da nossa especialidade ou ao nutricionista, achando que o médico vai brigar. Né? Sempre quando a gente, porventura, dá um toque, de certa forma chama atenção, é para ajudar. E não fica com vergonha, não consegui fazer nada. Não fica com vergonha de voltar ao médico e falar isso, ao nutricionista. Né? A gente está ali para ajudar. É bastante comum até mesmo na minha área, as pessoas falarem para mim, olha, eu não voltei em você porque eu não fiz nada que você me pediu para fazer. Então, Fica com medo, né? oi? Travou. Travou É, aqui, o travou para mim paciente também. fica com medo de voltar, né? E isso é É, interessante porque cara, eu vivo essa doença, né? Então, assim, eu ficava com medo de encontrar o Paulo, entendeu? Porque, assim, o Paulo chama minha atenção. Ele fala, pô, tá, não sei o quê. Mas esse cuidado, né, esse chamar atenção de forma a pontuar, são fatos. Né? Por isso que a balança, a bioimpedância, o exame laboratorial, ele é tão importante para dar esse guia. Porque a nossa subjetividade, cara, é impressionante. Quando eu vejo o meu antes e depois do balão, cara, eu não enxergo que eu estava com 30 quilos a mais. Você não consegue enxergar, né? Mas, cara, depois você vê o antes e depois, você fala, pô, preciso. Aí você começa a ver o antes e o depois. E o depois do depois, você tem que ficar se resgatando. Aí eu subo na bicicleta, aí eu faço desafio, invento troço para a gente tentar manter esse resultado. E assim, Paula, Verdade. a gente vê, né, até o Lucas, não, o Renan até anotou aqui, falando algumas complicações, mas enfim, a gente vê diferença nessa questão de absorção de vitamina com uma cirurgia ou outra que a gente tem hoje. Você usa isso para direcionar uma escolha ou outra, enfim, como é que você Tem, lida com isso? tem bastante diferença, assim. O sleeve, por ser uma cirurgia que você só retira uma parte do estômago,
você não faz uma mudança muito brusca no trânsito intestinal. Você acelera, né? Mas não faz a mudança que faz o bypass, por exemplo, que a gente modifica o trânsito para onde a comida vai passar, né? Falando de Sim. forma bem leiga. Então você perde um pedaço do intestino que os nutrientes vão ser absorvidos. Então, principalmente no bypass, tem deficiências de ferro, vitamina B12, que é os mais importantes, proteína. Então, faz bastante diferença a técnica, assim. Não só absorção de nutrientes, como, por exemplo, escolher a técnica de um paciente que toma alguma medicação que a absorção é intestinal. Então, já é contraindicado fazer o bypass, vai fazer o sleeve, por exemplo. Então, isso vai depender, é muito único, né? A gente faz a escolha da técnica cirúrgica de acordo com o paciente. Nessa investigação diagnóstica aí, com multiprofissionais, a gente vai escolher o que for melhor para cada um, né? Eu tinha até feito uma vez um post no antigo, até um Instagram que eu tinha antigo, em relação à absorção de medicamento, em relação ao anticoncepcional. Tem que ter cuidado quem faz bariátrica, alguns tipos de anticoncepcional, por conta da absorção, né? Pode ter uma absorção um pouco alterada e aí ter uma alteração dos níveis hormonais, no caso da mulher, né? E aí a paciente emagrece e depois E fica grávida. É o que mais acontece. E aí estraga a cirurgia, se engravidar logo, Yeah. mas aí é complicado. Até na quinta-feira, depois de amanhã, a Carolina Hoff, que é endoscopista bariátrica, cirurgiã, ela vai fazer uma live sobre essa questão de sexualidade no pós-bariátrico, né? Cara, a gente vê o paciente, você conversa, você orienta, você explica. Olha, cuidado, primeiros 2 anos não pode engravidar, mas tem paciente que engravida ou foi anticoncepcional que não fez efeito, ou a pessoa Mas se a cirurgia reencontrou. aumenta a fertilidade, né? Isso que eu ia falar. Exatamente. Ainda do anticoncepcional não fazer efeito, ela aumenta a fertilidade. Então, A realmente Marcela tá falando aí, ó, outra cirurgiã bariátrica falando o ideal é usar DIU. Aí, ó, viu? Exatamente. Por isso que é importante a pessoa, né, principalmente mulheres em idade fértil, procurar o ginecologista até para saber como é que vai ficar essa questão, né, do anticoncepcional, como é que vai fazer depois, se a pessoa também, se a mulher tem grandes fluxos na menstruação também, tem que regular isso, porque, por exemplo, igual a doutora Paula falou, um bypass que você tem, por exemplo, uma deficiência de ferro, isso pode ser agravado se a pessoa não corrigir esse fluxo, né? Então, assim, são várias vertentes. Cirurgia, ela vem para ajudar a pessoa, mas também a pessoa precisa se cuidar, né? Procurar os profissionais e realmente não deixar de fazer esse acompanhamento. Eu tive uma paciente que aconteceu isso, Paula. Ela fez bariátrica, acho que já tem uns 8 anos, estava meio faltando os acompanhamentos, e aí ela estava com um aumento do fluxo menstrual, e aí internou no hospital por conta da anemia grave. E aí eu orientei ela voltou até no consultório, ela começou a acompanhar novamente, e foi exatamente isso que você falou. E é uma reação em cascata, porque aí o médico vai pedir para a pessoa fazer atividade física, porque vai ser benéfico, e a pessoa não consegue fazer atividade física, não tem oxigenação, né? Ela não tem disposição para fazer nada mesmo. Então, realmente tem que ficar de olho. E isso, né, até acho que foi a Jussara, que é nutricionista, que botou aqui. Uma coisa que eu vivi no período que eu trabalhei na policlínica, né, esses pacientes, eles existem hoje, eles não pertencem mais só à equipe que operou, né, porque às vezes o paciente muda de cidade, muda de plano de saúde, enfim. A gente que lida com gente tem que aprender a lidar com esse paciente, né, de forma multidisciplinar. Eu passei a acompanhar, na época, na policlínica, muito paciente que foi operado e ia acontecer isso. O paciente tinha uma anemia, o paciente tinha uma complicação e, às vezes, ele tinha perdido o plano de saúde, ele não conseguia voltar no médico que operou. E eu já ouvi muito colega médico falando assim, não, volta para o seu cirurgião. Ah, doutor, mas ele não atende. Mas é problema seu, você tem que voltar no seu cirurgião. Peraí, pô, você imagina um cara que opera, pô, igual a equipe de vocês, cara, sei lá, vocês operam 5 por semana, põe 10 anos, 5 pessoas operando por semana. Pô, como é que
o Cicinho, pô, nosso mestre aí, cirurgião bariátrico, vai dar conta de rever todos esses pacientes a vida inteira, né? Então, assim, Não essa dá. questão da gente entender que esses pacientes existem, não culpar o paciente ou achar que cirurgia bariátrica é fraqueza, é falta de vergonha na cara, coisa idiota que a gente ouve, né? É o caminho mais fácil, né? De Tem que jeito ter nenhum. compaixão, né? Tem que ter compaixão pelo paciente, porque já é uma doença tão estigmatizada, a sociedade aponta, porque você não faz nada direito, você é um relaxado, você é um desleixado, e não é por aí, porque é uma doença. E é difícil conscientizar as pessoas. Até o próprio paciente, muitas das vezes, se culpabiliza, né? Achando que realmente ele não dá conta. Sim, E como, na verdade, não é isso. Fica culpado e não procura, né? E é o que a gente tem visto, foi o Renan que perguntou a questão de refluxo pós-cirurgia bariátrica. Como é que vocês têm visto isso, Paula? Porque eu e o Paulo, a gente fazendo, depois até o Paulo intervenir, a gente tem visto refluxo, né, nesses pacientes pós-sleeve. Eu acho que até por uma questão anatômica da cirurgia. Isso eu não encaro como uma complicação da cirurgia, eu acho que é um acontecimento, ele tem que ser avaliado, tem que ser bem visto. Mas tudo que envolve cirurgia bariátrica e tratamento de obesidade, às vezes um fato, igual a gente vê mais, vou explicar melhor, a gente vê mais refluxo em pacientes pós-sleeve. Aí o médico que não trata obesidade, não entende a doença, ele vira assim, você vai operar e vai ter mais refluxo, você tem certeza que você vai operar? Olha lá, hein? Isso acontece com remédio, com dieta, né? Semana passada a gente falou, semana retrasada falou de esteatose. Cara, as coisas mais absurdas, não tome suco de uva natural, porque isso dá esteatose. Não coma fruta, porque é frutose. Cara, se você se alimentar só de fruta, acredito que você vai viver mais saudável do que, enfim. Mas então, fala aí pra gente um pouquinho dessas complicações aí, de refluxo, enfim. Primeiro, antes de indicar a cirurgia, uma das contraindicações do sleeve é o paciente ter refluxo grave. Então, assim, isso já você contraindica. Mas, é o que você falou, pode acontecer do paciente desenvolver um refluxo após o sleeve. E aí você tem uma alternativa, que é transformar, se esse paciente está com refluxo grave, né, você transformar o sleeve num bypass, que é uma cirurgia Imagina, que... Paula, o paciente tem refluxo, é obeso, vai ao médico, o médico fala, você tem que emagrecer para melhorar o refluxo. Aí ele faz a bariátrica e ele fala, agora eu tô com refluxo, piorou. Então, aí a indicação é o bypass, né? Já começar, se ele já tem um refluxo grave, já começar o tratamento, a cirurgia indicada vai ser o bypass. Então, assim, depois do sleeve, realmente é uma das complicações. Pode acontecer um refluxo, mas aí a gente consegue transformar, tanto fechar o hiato lá esofágico, né? Dar uma apertada, quanto transformar o sleeve dele num bypass e diminuir bastante esse refluxo. Uma coisa que eu gosto de falar, uma coisa que eu gosto de falar bastante assim, para os pacientes também é que como essa capacidade do estômago ela reduz muito, então ele precisa ajudar também o estômago dele novo a começar a fazer uma boa digestão, né? Então a digestão da gente começa na boca. Então a maioria das pessoas elas não mastigam bem. Então começar a mastigar mais devagar, prestar atenção nessa mastigação é fundamental. Até para você conseguir, né, fazer uma boa digestão, não ter essas intercorrências, né, de se sentir muito empachado, de entalar, de vomitar. Porque aí que começa, né? Um problema desencadeia os outros. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Daniela, aí para Paula responder. O que é sleeve? Paula perguntou o que é sleeve. Sleeve é uma das técnicas cirúrgicas que a gente utiliza para fazer uma cirurgia bariátrica, que é uma gastrectomia vertical. A gente corta um pedaço do estômago e tira fora. Deixa aí, corta 80% desse estômago, aí ele fica só um tubo bem fininho, que é para onde a alimentação vai passar. Esse é o sleeve gástrico. E o bypass é quando diminui o estômago. Diminui o estômago e desvia o trânsito intestinal. A gente faz uma junção, né? Uma anastomose gastro-êntero e êntero-hétero. Faz uma troca aí por onde o medicamento vai passar. Ele vai passar de forma mais acelerada, vai pular uma parte do intestino
e vai já mais lá para baixo. Então, assim, são duas cirurgias completamente diferentes, né? Então, no sleeve, eu tiro um pedaço do estômago. Eu O tiro bypass e tira joga e fora. joga fora. Vai sair uma peça. Do sleeve Isso. sai um produto. Do bypass não sai. A gente corta o estômago, mas ele ainda fica ali, ainda fica dentro do paciente, só que com um desvio no trânsito. A gente coloca uma alça do intestino lá naquela bolsinha pequenininha que ficou do estômago e o paciente vai comer e vai direto basicamente para o intestino. A comida não passa pelo estômago todo. Sim. Cara, e uma pergunta assim, isso aí até mais para o Paulo. Cara, você acha que valeria a pena fazer, lógico, pacientes com sintoma de refluxo no pré-operatório, fazer avaliação da motilidade, fazer manometria, pH-metria, você tem feito isso, indicado, e já acrescentar, além da investigação do refluxo, antes da cirurgia, a indicação de avaliar o H. pylori antes da cirurgia. Como é que a gente gastro vê isso para mandar o paciente para a Paula com um relatório bonitinho, Eu vou fazer arrumado? o pedido, tá? Eu vou fazer e vou mandar. Então, isso é até uma questão interessante, porque quando você vai ver na literatura sobre a importância da endoscopia no pré-cirurgia bariátrica, algumas, algumas escolas acham bastante importante, outras nem tanto. Da mesma forma que o tratamento da erradicação do H. pylori, também alguns falam que tem importância, outros não. Na minha, e acredito que na do Rodolfo também, prática diária desses pacientes, conforme o Rodolfo falou lá no início da live, o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, ele é um dos que passam por um maior número de especialistas antes da cirurgia. Ele, quando vem para o gastro, ele vem com a demanda de a gente avaliar se tem algum fator que seja uma contraindicação para a cirurgia ou que mereça ser melhor avaliado antes da cirurgia. E aí, nesse caso, pacientes que têm um refluxo, já antes de fazer endoscopia, ele já tem uma queixa de refluxo muito intensa, ou paciente que, quando faz endoscopia, às vezes nem tendo tanta queixa, mas a gente avalia uma hérnia de ato muito grande, ou a gente avalia uma esofagite já mais grave, ou no caso dos pacientes que têm a bactéria, né, o H. pylori, a gente vai tratar essa bactéria, já foi mostrado, principalmente assim, quando a gente fala em relação ao bypass, que é o tipo da cirurgia que a Paula falou que a gente não retira, a gente não, os cirurgiões não retiram a parte do estômago que é desviada, fica lá dentro, existe um risco grande, principalmente quando você faz endoscopia, identifica nessa endoscopia que o paciente tem alguma alteração, uma gastrite atrófica, uma metaplasia intestinal, o risco desse paciente, se você não erradicar o H. pylori, dele desenvolver uma lesão pré-maligna, um câncer naquele estômago que está desviado, Excluso, né? porque esse estômago que está excluso, a gente não tem acesso a ele pela endoscopia convencional, somente pela enteroscopia, que é um procedimento mais difícil de ser feito. Então, a indicação de tratar o H. pylori nesses pacientes que vão fazer a bariátrica é mandatória. A gente já discutiu isso em outras lives sobre o fato do H. pylori ser definido pela OMS como agente carcinogênico. Então, assim, não tem justificativo você descobrir que tem a bactéria e não tratar. Aí, isso tem controvérsia, tem algumas escolas que acham que não tem muito benefício, mas tudo que se mostra a respeito do H. pylori é para tratar. Então, eu não vejo por que não tratar. E no caso do refluxo, o Rodolfo falou, se o paciente é sintomático, tem queixas de refluxo, pesquise se tem alguma alteração de motilidade, ou se ele tem a clínica muito grande, mas endoscopicamente você não vê nenhuma alteração, faz um exame para confirmar realmente o refluxo, que aí você vai indicar para o cirurgião o quadro do paciente. Eu acredito que com essa indicação, com essa abordagem, o cirurgião vai pensar no método melhor para fazer a cirurgia para ele. Pô, eu tô vendo que esse paciente aqui tem um quadro de refluxo, mesmo com tratamento com pouca resposta, ou tem uma hérnia de hiato, vou mudar talvez o método dele para a cirurgia para não virar um problema dele posterior à cirurgia. Então acho que essa avaliação é muito importante. Até a Marcela perguntou aqui, o que você acha de repetir a endoscopia após o tratamento?
tratou H. pylori, o paciente está ali doido para operar. Aí ele tropeçou porque ele tem aquele H. pylori. Ele quer tratar e sair correndo para operar. Como é que você orienta? Então, Marcela, o tratamento, você só vai ter a confirmação do tratamento se você erradicou. Existe a endoscopia, uma forma de você avaliar se a bactéria foi realmente erradicada, ou outros testes. Na nossa realidade, o mais prático é a endoscopia. Então, já foi mostrado que existe uma falha, infelizmente, no tratamento com antibiótico, principalmente no primeiro tratamento. Né? Então, a indicação de você repetir a endoscopia para uma nova pesquisa da bactéria, ela é mandatória. Porque senão você não tem a confirmação somente pelo fato de ele ter tomado o antibiótico, porque a gente pensa em antibiótico, às vezes, estou com uma infecção urinária, vou tomar um antibiótico, melhorou o sintoma da infecção urinária, resolveu, matou a bactéria que estava lá na bexiga. Mas na parte do H. pylori, no caso, essa confirmação a gente só tem após uma nova pesquisa, que pode ser feita pela endoscopia ou testes respiratórios, tem outros testes que você pode fazer. Então, no caso, o mais prático aqui na nossa região, realmente é a endoscopia. Doutor Paulo, existe assim um risco da pessoa que não trata o H. pylori, isso que se submete depois da cirurgia sem tratar, de ter alguma intercorrência do tipo uma infecção generalizada, não sei, né? Existe esse risco? O H. pylori está relacionado com a úlcera marginal, né? A úlcera, vamos dizer assim, na stomose. Pode ter um risco aumentado, né? Onde tem essa costura, vamos dizer assim. Mas em relação à infecção generalizada por conta do H. pylori, não. A não ser que você tenha uma úlcera muito grande, porventura tenha uma contaminação da cavidade gástrica, mas aí não vai ser pelo H. pylori, vai ser por outros tipos de bactérias. Mas o H. pylori especificamente ele causa uma infecção a nível do estômago. E assim, Paula, vocês na prática também, né, os pacientes operados, a gente tem falado de Covid, tudo isso aí que envolve, né? Eu acho que o Covid a gente espelha outras infecções, né? E com o Covid a gente está conseguindo pontuar muito bem. Qual é a importância desse paciente que foi operado, que perdeu peso, antes da pandemia, durante a pandemia, né? Durante um período se suspendeu todas as cirurgias eletivas, principalmente no passado. Mas o que a gente tem visto com esses pacientes que foram operados durante a pandemia, que perderam peso? Como é que a cirurgia bariátrica tem lido esses pacientes aí? Conta aí pra gente. Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Como que o paciente está ficando depois de ter operado na pandemia? Isso. Como é que é a questão de mortalidade, de internação desse paciente operado? Que pega Covid. O paciente perdeu peso e pegou Covid. Isso é bom? É ruim ele ter perdido peso? Não, isso é ótimo, ele ter perdido peso, ele é ótimo. Mas assim, a gente ainda não tem estudo, né, muito certo, porque tá uma roleta russa, assim, o Covid, né? Tanto para paciente obeso quanto para paciente magro. A gente sabe que a obesidade é uma doença grave, então assim, ela pode prejudicar qualquer tipo de infecção que o paciente pegar. Então, assim, o melhor tratamento é a cirurgia, a gente precisa operar, a gente entra nessa questão. O paciente obeso tem maior mortalidade com Covid e a gente precisa operar, mas o hospital não tem medicamento para a gente operar. Então, assim, as cirurgias estão suspensas, os pacientes estão ficando quietinhos em casa, né? Porque, assim, tem que ficar quietinho em casa, não pode sair até esperar chegar. Por exemplo, essa semana aí, alguns hospitais já abriram, a gente está voltando a operar, porque diminui a mortalidade, né? Isso aí é um fato. O paciente perder peso é importantíssimo não só para o Covid, né? Para todas as outras comorbidades, câncer, é importante a gente falar de câncer também, que a obesidade é um risco para câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de fígado, câncer de pâncreas, inúmeros cânceres. Então, assim, o paciente tirar essas comorbidades das costas, perdendo peso, é sensacional, né? Então, assim, o que dá pra gente fazer, a gente está fazendo, à medida que vai tendo medicamento, segurança no hospital, né? Zona segura, CTI seguro, quando necessário. Então, assim,
Tá difícil, né? A gente está vivendo É. um momento difícil, mas é fundamental perder peso. Enquanto a gente não consegue operar, a gente orienta o paciente a perder peso em casa, porque todo paciente bariátrico também precisa perder peso pré-cirurgia. Isso diminui a morbidade do paciente significativamente. O paciente diminui o tamanho do fígado para a cirurgia, facilita a técnica cirúrgica. Então, assim, diminui todos os riscos se ele perder peso. Então, isso aí a gente já pode ir avisando para o paciente que não está podendo operar, que ele, enquanto isso, ele tem que aí correr atrás do prejuízo nesses meses que ele não está conseguindo operar. Mas, de maneira geral, a gente está devagarzinho aí, mas está conseguindo. Então, esse negócio do paciente despedir, que às vezes o paciente fica um mês e meio Isso é um despedindo. absurdo. Isso é um absurdo. Isso ele vai piorar. A gente está rindo, mas é sério, trágico, assim, é é trágico. trágico, porque ele vai piorar a morbidade dele, assim, vai piorar a cirurgia, vai... O paciente que engorda antes de operar é surreal, é um absurdo. Ele tem que emagrecer, é o contrário. Se ele já está com essa mentalidade, né? Você pode Já está imaginar assim, ele não está preparado para operar, né? Exatamente. Porque ele tinha que estar pensando em mudar a partir do momento que ele decidiu de fazer a cirurgia, né? Então valeria a pena dele repensar, né? Porque depois que faz, não tem volta. A pessoa precisa cuidar. Exatamente. E qual a importância, né? Por que eu falei do Covid aí, perguntei? Porque, cara, a gente está postergando cirurgia, a gente está postergando exame de rastreio e essa conta vai vir mais à frente, né? E o Brasil, dos países todos que estão passando pelo Covid no mundo inteiro, o Brasil é o país que a população mais ganhou peso durante o período da pandemia. Então, por isso que a gente tem que falar disso e repetir. E quando a gente vê o paciente que foi operado, às vezes ele mesmo com o mesmo IMC, que foi operado, ele perdeu peso recente, internou com o mesmo IMC, mas aquele paciente que perdeu peso no último ano, a probabilidade dele evoluir mal, dele precisar de ventilação mecânica é 50% menor. Então, assim, faz diferença, sim, operar, tratar durante a pandemia. Lógico que num período de crise, aí você falou, às vezes não tem remédio para sedar. Aí não dá para operar, né? Mas não pode perder o foco, né? Deixa eu ver aqui, que já está no... A minha mãe citou aqui um paciente dela que teve uma úlcera na anastomose, que fez uso de anti-inflamatório, e aí tem que ficar fazendo dilatação. Juntou duas coisas, né? H. pylori, anti-inflamatório e a cirurgia. E a cirurgia. E acaba tendo que fazer essas dilatações e são tratamentos mais difíceis, né? O Lucas perguntou aqui, o uso de balão no paciente operado não está indicado. Paciente, qualquer cirurgia no estômago, o balão ele não está indicado, porque o balão precisa ter espaço para estar ali, e se o paciente já fez alguma cirurgia, o balão não cabe ali dentro, né? A Simone aqui está perguntando também, ó, que fez bypass devido ao diabetes, então ela fez uma cirurgia metabólica, se pode voltar ao diabetes? Pode, assim, a cirurgia metabólica, ela pode, a princípio vai melhorar muito o seu diabetes, né, vai já diminuir a resistência insulínica de cara, você já deve ter percebido isso, mas o diabetes é uma doença crônica, assim como a obesidade. Então, assim, é uma doença que tem que ser tratada. Ela pode ter uma remissão, pode ter um aumento, até porque já perdeu célula pancreática aí dos anos que você era diabética. Então, pode sim voltar. Pode ser que você não voltar, né? Acrescentar medicação, exatamente. Pode acontecer. Sim. Paula, pegando um gancho aí na tua resposta, teve uma pessoa que me questionou, uma seguidora me questionou assim, até depois de quanto tempo eu posso ter uma complicação devido à cirurgia bariátrica? Não tem como dizer, isso aí não existe estatística de quanto tempo tem complicação. Assim como qualquer cirurgia pode ter complicação. Então, assim, existem aquelas complicações precoces, né? Hemorragia, fístula, trombose, todas essas são de baixo risco, assim. A gente já tem maneira de prevenir essas complicações, seja com uma boa técnica cirúrgica, uma profilaxia, né? Então, assim, e as complicações tardias, o principal é deficiência vitamínica, né? Então, aí que entra
você para ajudar a gente nessa questão aí de amarrar o paciente, mas não tem como dizer quanto tempo depois vai ter complicação. Isso não existe essa estatística. Até porque o paciente com obesidade, independente da ferramenta que ele for usar, seja endoscópica, medicamentosa, cirurgia, e o ideal é que o paciente passe por essas avaliações e escolha o melhor tratamento para ele, esse paciente ele tem que ser acompanhado para o resto da vida. Exatamente. Ele tem uma doença crônica, né? A gente não fala de cura da obesidade, né? Embora falei isso até semana passada, a revista Veja, de vez em quando, ela lança uma capa dizendo que alguma coisa curou. É doença crônica e incurável. Então, assim, tem que Incurável. acrescentar. É crônica e incurável. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Que é o que a gente vê, né, Paulo? Às vezes o paciente tem um estômago, a gente entra com a endoscopia, o paciente tem um estômago de 2 centímetros, 3 centímetros, esse paciente está reganhando peso, né? Então, assim, é uma doença que é multifatorial, é crônica e ela precisa de ajuda para tratar. Não tem jeito. Exatamente. Então não tem, Isso aí. não tem o que fazer diferente. Ou seja, tem que ter equipe, tem que discutir, tem que conversar, o paciente tem que retornar, né? Ele tem que ser resgatado, né? Isso aí. O paciente, você tem que ir atrás dele, você tem que ligar, você tem que marcar consulta, você tem que trazer ele de volta. Tá? Cara, acho que está conversando bastante aí, antes do Instagram derrubar a gente, né? Agradecer aí. Hoje passou rapidinho. Passou mais rápido que a outra. Ih, você tá ficando acostumada, eu não tô, não. Já se acostumou, Paula, já. Mas foi muito bem, Paula, foi muito bem. Verdade. Tem que assim. Eu tô igual aquela xícara de café que eu mandei. Mas você saiu muito bem. Fique tranquila. Tá ótimo, eu que agradeço. Mas assim, aí. finalizando essa live aqui, o recado que eu deixo para o paciente que quer fazer bariátrica ou que já fez, não abandona o médico, o nutricionista. E não acho que também, se porventura tenha abandonado, que ao retornar, o médico vai brigar, não. Volte à consulta, vamos avaliar, vamos conversar, vamos ver se tem alguma alteração para ser revista com suplementação de vitamina ou alguma outra questão. Ah, voltou a ganhar peso, vamos avaliar técnicas endoscópicas que pode ajudar você a novamente ter um progresso na perda de peso. Então, a gente está sempre disposto a ajudar. Então, não fica com receio de procurar a gente para ajudar nesses casos, não. Um grande abraço a todo mundo aí, parabéns pela live. Isso aí, obrigada, Valeu, gente. obrigado. E Beijo. só destacar aqui o Rogério tá aqui, cirurgião Pô, bariátrico que também. honra. Pô. Cara, o meu colega E agora, lá agora que eu fiquei mais nervosa ainda. Encerra a live. Encerra a live. O Ramon, que é cirurgião, o Ramon faz cirurgia com robô, né? Cirurgia robótica lá, e ensina todo mundo, tá no ICCAD aí também. E a Daniela perguntou aqui como funciona o balão. Cara, amanhã eu vou estar participando de uma live num outro Instagram para conversar sobre balão. Depois eu vou botar no meu Instagram aí. Amanhã, 8 horas também, a gente vai estar falando. Eu falo de balão em qualquer lugar. Rodolfo vai colocar todas as lives lá no YouTube. Tem que colocar lá no YouTube, no canal da Gastromais. Botar no aí YouTube tem e live tá sobre no canal. balão, sobre esteatose, sobre H. pylori, tudo vai ter lá. Sobre mastigação, tá lá também. Exatamente. Legal, cara, legal. Obrigado e bom demais. Bacana. E todo mundo seguir todo mundo aí, pô. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Boa noite. Um abraço, Valeu. tchau. Paulo Beijo. e Paola. Valeu. Boa noite. Oliveira. Tchau, Tudo Oliveira. Oliveira. Tudo Oliveira. Tchau, tchau. Tchau, beijo.